Eu acho que tem algo de muito bonito e talvez intrigante na forma que a gente usa uma metáfora. Uma metáfora surge de uma necessidade ou de uma carência de expressão normal da língua. E é especialmente interessante usar elas e outras figuras de linguagem porque elas são capazes de chegar em lugares que a gente não chegaria usando a língua na forma mais pura. Então, o valor da metáfora é medido pelo quanto ela é capaz de transpor uma ideia e também de fazer conexões com outras ideias através daquele mesmo conceito. Isso é muito importante porque o uso de uma ou várias metáforas só por função de ornamento e não de uma necessidade real vai ter o efeito oposto. É uma forma de negligenciar o potencial enriquecedor que uma metáfora tem. E sendo essa a função da metáfora, de aproximar duas pessoas e dois conceitos diferentes, eu acho que a importância dela reside muito nesse percurso. Essa viagem da pessoa que cria até a pessoa que lê. Na cultura, de forma geral, a gente pode ver como uma viagem está sempre relacionada a uma experiência quase mística, tipo de descobrimento e clareza. Uma viagem é sempre um pretexto para um momento de autoconhecimento e realização pessoal. Esse caminho pode incluir uma série de riscos e provações, mas ultrapassar esses riscos faz parte da viagem. Desde tempos em que peregrinações religiosas eram feitas com o objetivo de visitar algum lugar sagrado ou na forma de uma penitência por algum ato cometido. Ler a Bíblia era uma forma de purificar a alma, do mesmo jeito que a viagem era uma forma de purificar o corpo. E é válido se perguntar por que essas duas ações são concomitantes e por que parece ter uma aura mágica em volta delas. Alguns autores têm suas teorias para isso. Várias das histórias mais antigas que a gente criou são histórias de viajantes. Tem algo de muito arquetípico em enxergar o mundo como um livro que pode ser explorado e decifrado, que o espaço ao nosso redor comporta um significado e cada paisagem conta uma história, como se fosse a obra de Deus exposta pra gente, esperando ser contemplada e apreciada da mesma forma que a Bíblia. Viajar pela obra de Deus poderia ser feito através da leitura e da vida por si só. Santo Agostinho era um ferrenho defensor dessa visão de mundo, de que somos, entre aspas, leitores da obra de Deus, e inclusive coloca uma aura negativa bem forte sobre a poesia e o ato de criar por si mesmo. No livro Confissões, ele expressa como as ilusões das palavras dos poetas poderiam nos afastar do real significado das palavras de Deus, como uma voz da serpente a Eva no Jardim do Éden, dizendo: "Sereis como deuses", ativos na criação e não apenas leitores, mas eu sempre achei essa uma visão meio errada do ato de ler. Ler é diferente de uma conversa em que o caminho que a gente segue é mais delineado. Enquanto que ouvir é uma palavra passiva, ler é ativo. A gente controla a velocidade, a gente se desloca até mesmo fisicamente pelo livro. Tanto criar quanto ler são formas de viagem. Não por acaso tantos clássicos da literatura estejam relacionados a viagens de todo tipo. A Divina Comédia, por exemplo, é uma das histórias que influenciou muitas pessoas e autores. O livro se trata de um poema de Dante Alighieri que narra uma jornada espiritual pelo inferno, o paraíso e o purgatório. Desde então, muitos artistas tentam representar a Divina Comédia das mais diversas formas. Eu digo desde pinturas de todas as épocas até jogos de videogame. E quando a gente consome um tipo de mídia dessas, e eu não tô falando só da Divina Comédia, mas de qualquer história, a gente reproduz de alguma forma o papel de Dante como viajante. O ato essencial de uma viagem, na visão do autor Michel de Montaigne, não surge de grandes expectativas ou propósitos. A viagem podia parar em qualquer lugar e cada dia, na verdade, é a sua própria meta. A viagem, assim como a leitura, vira um exercício de autorreflexão. Alguém que sintetizou bem essa relação foi o poeta Robert Stevenson, que disse que não viaja para ir onde quer que seja, mas simplesmente para ir. A grande questão é o movimento. E isso é bem bonito na teoria, mas na prática a gente dificilmente encara a coisa dessa forma. Talvez muito pela mudança nos meios que a gente consome histórias e informações. É tudo bastante imediato e qualquer informação está ao alcance de um toque, como se o deslocamento, a viagem, não fosse mais parte do processo. Um e-book não tem exatamente uma presença física. O deslocamento pelas páginas também é diferente. Para ler alguma coisa, a gente precisa ter consciência da passagem pelas páginas de um livro, e isso acontece de forma muito diferente se essas páginas têm uma presença virtual em vez de física. É bem relevante frisar a palavra diferente, porque não é como se eu estivesse querendo romantizar a leitura física ou aplicar algum juízo de valor entre as duas. São formas diferentes de se viajar. Nas duas formas, a leitura continua sendo uma ferramenta incompleta para se compreender as coisas. Assim como uma metáfora que se aproxima muito da compreensão de uma ideia, mas ainda não pode comunicá-la perfeitamente. O Dante, na última parte da comédia, que se refere ao paraíso, ecoa as palavras "como é curto o que eu digo" e como reflete pobremente o meu pensar. Isso de forma alguma é um demérito à leitura, às metáforas ou qualquer outra figura de linguagem. Elas são o caminho, mas um caminho que não tem pretensão de chegar em algum lugar e não tem problema nisso. Citando o escritor argentino Alberto Manguel, como acontece em qualquer texto que a gente considera grandioso, a compreensão suprema escapa da gente. A gente até chega, mas é um lugar tão desconhecido que não existem palavras para descrevê-lo. Meu nome é Otávio e o vídeo de hoje fica por aqui. O livro que eu citei no final do vídeo, O Leitor como Metáfora, do Manguel,
vai ter na descrição junto com todas as fontes que eu usei no vídeo, que foram bastante. Muito obrigado pela atenção e até mais.